matéria é direito empresarial, especificamente nome empresarial. O nome empresarial é gênero, tem duas espécies: firma ou razão social e denominação, tá? O nome empresarial é um elemento de identificação. O nome empresarial é registrado e tem proteção jurídica. A natureza jurídica do nome empresarial é direito de personalidade. Bom, quem vai usar? O empresário individual, Eireli e sociedade empresária, tá? O nome empresarial às vezes não é comercialmente interessante. O nome empresarial ele é diferente do nome fantasia, que é comercialmente bem mais interessante. Bom, só que o nome fantasia é o título do estabelecimento e o nome do produto. O nome fantasia não é registrado, mas poderá ser protegido pelas regras do direito da concorrência. Bom, nome empresarial, conceito e natureza jurídica na sequência. Bom, o segundo elemento obrigatório para a prática da atividade empresária é o nome empresarial, que se caracterizará como sendo o elemento de identificação do empresário individual, da Eireli ou da sociedade empresária. Tá? O primeiro elemento é registrar, né? Bom, para ser conhecido no meio empresarial e poder exercer sua atividade de forma regular, o titular da empresa precisará se identificar e, para isso, precisará registrar o seu nome empresarial. É uma decorrência lógica da necessidade dos seres se individualizarem, marcando na sociedade sua identidade. Não se pode confundir o nome empresarial com o que se denomina de nome fantasia. Bom, às vezes o nome empresarial, que é criado pelo empresário ou pelos sócios da sociedade empresária, não é comercialmente interessante e assim é criado um nome fantasia, para servir de título do estabelecimento ou de nome do produto, mas este não é registrado, ou seja, o nome fantasia não é registrado. Importante. Desta feita, no momento da realização dos atos oficiais, deverá ser usado o nome empresarial, que é registrado, tem a tutela jurídica. E este é que terá proteção jurídica, tutela jurídica, ao menos no âmbito do direito empresarial. Como será mais bem delineado mais à frente, o nome fantasia poderá ser protegido pelas regras do direito da concorrência. Bom, antes do Código Civil de 2002, havia uma discussão sobre a natureza jurídica do nome empresarial. Porém, atualmente, é praticamente pacífico o entendimento de que ele, nome empresarial, é um direito da personalidade. Isto é, o que se depreende do artigo 1164 do Código Civil e também do artigo 1172, que dizem que a sociedade em conta de participação não terá nome empresarial. Vale lembrar que essa é uma sociedade em conta de participação não personificada, ou seja, se não tem personalidade jurídica, não tem nome empresarial, o que nos faz concluir que esse é uma decorrência da personalidade. Bom, que esse nome empresarial, logicamente, é uma decorrência da personalidade. No artigo 1162, encontra-se a proibição para a alienação do nome empresarial, característica típica dos direitos da personalidade e inadequada à natureza de bem patrimonial, como alguns querem classificar o nome empresarial. Bom, espécies de nome empresarial são duas: firma ou razão social e denominação. A sua diferença, a firma ou razão social e a denominação, a diferença é a estrutura da formação do nome empresarial. Bom, no momento de se criar o nome empresarial, que é um gênero, duas são as espécies que o artigo 1155 do Código Civil oferece para que o empresário o forme. Vejamos in verbis. Artigo 1155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada de conformidade com este capítulo para o exercício de empresa. Bom, tais espécies,
firma e denominação se diferenciarão no que diz respeito à estrutura da composição, da formação do nome empresarial. Lembrando que firma ou razão social. Firma social ou razão social. Tem algumas literaturas, algumas doutrinas que nós vamos estar lá. Firma social ou razão social, tá? É sinônimo. Importante ressaltar que alguns autores vislumbram 3 espécies de nome empresarial, pois separam firma de razão social. A primeira, caso a firma, é utilizada para o empresário individual e a segunda, razão social, para quando estiver no âmbito de sociedade empresária. Porém, a maioria, né, do entendimento, né, o entendimento majoritário, o entendimento mais largo, é de que a espécie é a firma, sendo que ela se subdivide em firma individual e firma social, ou também chamada de razão social, tá? Se o nome empresarial for formado na espécie de firma, ou também chamada de firma social, ou também chamada de razão social, terá por base o nome civil do empresário, firma individual, ou o sobrenome dos sócios da sociedade empresária. Aí, nesse caso, seria o quê? Uma razão social. A utilização dessa espécie, no caso firma, razão social, se for uma sociedade empresária, faz com que se conheçam as pessoas que titularizam a empresa. Por exemplo, senhor Paulo da Silva Ferreira se inscrever como empresário individual, ele vai ter que formar o seu nome empresarial com base no nome civil, podendo, nome civil dele, o nome dele é Paulo da Silva Ferreira, podendo apenas abreviá-lo, PS Ferreira, enfim, poderá, por exemplo, colocar PS Ferreira ou Paulo S Ferreira, ou ainda o nome civil completo, Paulo da Silva Ferreira. Agora, já no caso de 2 sócios, ou seja, sociedade empresária, mais de um, Maria Andrade Nogueira e Cristiano Fagundes, por exemplo, poderão colocar a razão social, né? Porque aí já não é firma, porque aí se fosse uma pessoa só é firma. Razão social, é uma sociedade de Nogueira e Fagundes Limitada, LTDA. Bom, a firma rege-se pelo princípio da veracidade, que está positivado no artigo 32 da Lei 8.934 de 94, Lei de Registros Públicos de Empresas Mercantis e Atividades Afins, pois os nomes que constam na firma são dos responsáveis pela empresa, sendo obrigatória a alteração do nome empresarial caso haja mudança no quadro social, né, na titularidade do registro do empresário ou no quadro de sócios, no caso de sociedade empresária. Bom, mudou a titularidade, né, pelo contrato de trespasse, ele vende a empresa, ou se for uma sociedade, sai alguém, aí vai ter que alterar. É obrigatório a alteração do nome empresarial caso haja mudança na titularidade do registro do empresário individual ou no quadro de sócios, no caso de sociedade empresária, mais de um sócio. Cumpre lembrar que o termo razão social, alguns chamam de firma social, não é sinônimo de nome empresarial. Nome empresarial, gênero. Razão social é espécie, somente uma espécie deste nome empresarial. Esta confusão é comum de ocorrer, pois, coloquialmente, usualmente, isso se tornou um hábito e, em consequência, as pessoas acabam acreditando, por exemplo, que toda a sociedade, mais de um sócio, terá razão social, quando, na verdade, toda a sociedade tem um nome empresarial, que poderá ser da espécie razão social. Bom, agora vamos na outra espécie de nome empresarial, que é a denominação. Na denominação, o nome empresarial, já que a diferença da razão da denominação para a firma é justamente na estrutura da formação do nome. Bom, o nome empresarial na denominação será formado segundo a conveniência dos sócios. O critério vai ser a conveniência, podendo utilizar-se de qualquer palavra ou expressão para a sua criação. São exemplos de denominação: Restaurante da Teca Limitada, Calçados XYZ SA, Companhia de Seguros Boa Morte, por exemplo. Bom, esta espécie, ou seja, denominação, que é uma espécie de nome empresarial, rege-se pelo princípio da novidade. O nome empresarial, no caso da firma, é o princípio da veracidade. Bom, no caso, voltando aqui,
dessa espécie, que é a denominação, rege-se pelo princípio da novidade, também previsto no artigo 32 da Lei 8.934 de 94, significando dizer que um nome empresarial, que é gênero, a ser registrado em uma junta comercial, âmbito estadual, não pode ser igual a outra já registrado. No momento de compor a denominação, os empresários serão obrigados a observar determinadas limitações, qual seja. Bom, não pode o empresário usar termos que contrariem a moral e a ordem pública, primeiro. Não pode o empresário, na formação da denominação, usar nome alheio e nem apelido. E também, por terceiro, não pode o empresário, na formação da denominação, que é uma espécie do nome empresarial, usar a marca já registrada. Tá? Importante. Como se pode observar, a utilização de marcas registradas alheia é uma das limitações para a criação do nome empresarial. Uma situação peculiar se a junta comercial não observar tal limitação e proceder ao registro normalmente do nome com tal infração. Caso se tenha uma discussão judicial e a decisão seja considerar que o nome era inválido, ou seja, alguém já registrou um nome na denominação que já existe, uma marca já registrada, o que vai acontecer? Bom, caso se tenha uma discussão, né, na esfera jurídica e a decisão, na sentença, dizer o seguinte, considerar o nome era inválido, né, quem por segundo, né, registrou, já estava registrado e a junta não percebeu, o titular não perde, aquele que registrou o nome que já estava registrado, não perde o registro na junta comercial, tendo que proceder tão somente à alteração do nome. Esse entendimento foi alvo de enunciado da primeira jornada de direito comercial do Conselho da Justiça Federal. Enunciado número 1, vamos falar sobre ele agora. Decisão judicial que considera ser o nome empresarial violador do direito de marca, porque já tem uma marca já registrada no nome, com o mesmo nome, não implica a anulação do respectivo registro feito lá na junta comercial, no órgão próprio, que é a junta comercial, nem lhe retira os efeitos, preservando o direito de o empresário alterar. Ele só vai fazer o seguinte, alterar, tá? De acordo com o artigo 1158, parágrafo 2º, bem como o artigo 1160, sempre que o nome estiver sob a espécie de denominação, esta terá que ter uma expressão que designe o objeto, ou seja, qual é a atividade empresária desenvolvida pela sociedade. O objeto que tem que ter na denominação vai dizer a atividade que o empresário exerce. Bom, espécies de nome empresarial, firma, né, no caso de empresário individual, ou razão social, no caso de uma sociedade empresária. Forma-se pelo nome civil do empresário ou pelo sobrenome dos sócios, no caso da sociedade empresária. Denominação, que é outra espécie de nome empresarial, forma-se pela livre escolha de elemento de composição, que só não pode estar nas proibições legais, ou seja, termo que contraria a moral e a ordem pública, usar nome alheio e nem apelido, usar marca já registrada. Bom, cada tipo empresarial terá que seguir uma modalidade de nome empresarial, que se divide em duas espécies, né? Firma ou razão social, se for uma sociedade empresária, e denominação, tá? Então, os principais são empresário individual, só pode usar o quê? Firma, artigo 1156 do Código Civil. EIRELI, pode usar firma ou denominação, porque ela é híbrida, né? Artigo 980, traço A, parágrafo 1º. Sociedade limitada, pode usar razão social ou denominação. Sociedade anônima, só pode usar denominação. Está no artigo 1160 e artigo 3º da Lei 6.404 de 76. Sociedade cooperativa, só pode usar denominação. Artigo 1159. Proteção ao nome empresarial, está lá no artigo 1166 do Código Civil. A proteção ao nome empresarial já antecipo que é no nível estadual, âmbito estadual, tá? Bom, uma questão bastante relevante diz respeito à proteção ao nome empresarial. Nome empresarial, gênero, subespécies, são duas espécies, aliás, subespécie não, duas espécies. Ou seja,
firma e denominação. A firma, se for individual, razão social, se for sociedade empresária. Bom, vamos lá. Bom, o artigo 1166 do Código Civil diz que, o nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Ponto. Como o empresário individual, a EIRELI e a sociedade empresária são registradas nas juntas comerciais e essas são entidades de âmbito estadual, a proteção do nome empresarial ocorrerá sempre no nível estadual. Isso é um diferencial para a marca, importante, que terá proteção em todo o território nacional. Ou seja, a proteção ao nome empresarial é de âmbito estadual e a proteção da marca é de âmbito nacional. Desta forma, se existir uma, abre aspas, estude bem, papelaria limitada, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, nada impede que outra pessoa abra uma papelaria com o mesmo nome no estado do Rio de Janeiro. É importante notar que quando a lei fala em distinguir-se, proíbe que existam nomes iguais, ou seja, distinguir, diferenciar, e até mesmo parecidos. Quer dizer, a lei proíbe nomes iguais e nomes parecidos, mas dentro do mesmo ramo de atividade. Papelaria com o mesmo nome, não pode, ou parecido. Padaria com o mesmo nome, ou mesmo nome parecido, não pode. Nomes iguais ou parecidos, não pode. Mesmo ramo de atividade. Importante, a proteção ao nome empresarial está limitada ao território estadual em que a empresa está registrada. Se tiver filiais em outros estados, passa a ter proteção também na junta comercial do outro estado. Como veremos no caso da marca, a proteção é no âmbito, a tutela judicial é no âmbito nacional. A junta comercial realiza a proteção do nome empresarial no âmbito administrativo estadual. E o artigo 35, inciso 5 da Lei 8.994, disciplina que o órgão está proibido, no caso, a junta comercial, de realizar arquivamentos de os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outras já existentes. Proibido de arquivar, né, empresas com o mesmo nome, idêntico ou semelhante. Observe que não é apenas nome idêntico, mas também semelhante, que está proibido para se evitar qualquer confusão entre os empresários. Importante, desde que seja no mesmo ramo. Assim, por exemplo, se existe uma distribuidora registrada com o nome de Distribuidora Solmar Limitada na Junta Comercial do Estado do Paraná, não poderá ser registrada uma distribuidora Salmar Limitada, devido à semelhança entre os dois nomes. Ou seja, não pode ser igual nem semelhante dentro do mesmo ramo. Além dessa atuação da junta comercial, o titular também poderá reivindicar o uso indevido do seu nome empresarial. Isso porque algumas vezes acontece de um terceiro não tentar registrar nome empresarial do outro, mas acaba utilizando nome igual ou semelhante, simplesmente como nome fantasia. O titular do nome empresarial poderá requerer que quem está fazendo a utilização indevida pare de fazê-lo e, se for o caso, até mesmo pleitear danos morais ou materiais. Bom, por se tratar de um direito de personalidade, no caso do nome, né, o nome empresarial não se extingue por prescrição, não pode ser alienado e nem mesmo objeto de penhora. A única forma de se perder a proteção à tutela judicial ao nome empresarial é com o cancelamento do seu registro na junta comercial, que pode, ou melhor, poderá ocorrer a pedido do próprio titular, né, nos casos específicos ou no caso de cancelamento por inatividade. Isso está no artigo da Lei 8.937 de 94, quando o empresário ou a sociedade empresária, no caso a razão social, permanecem por mais de 10 anos sem realizar qualquer ato de registro e não comunicam a manutenção do seu funcionamento, ou seja, da sua atividade. Pode-se dizer que o cancelamento do registro decreta a morte, entre aspas, do titular da empresa, acarretando o fim da personalidade jurídica e, com isso, extinguindo-se o nome empresarial. Ok?